Já de volta e o nosso assunto agora no Manhã da Piedade é adoção. Pois é, e para isso nós vamos conhecer o trabalho do GAPA, que é o Grupo de Apoio de Pós-Adoção de Belo Horizonte e região, viu? E esse grupo, gente, tem o objetivo de acompanhar e também assistir as crianças e adolescentes adotados juntamente com os pais adotivos. E principalmente após a adoção, que é chamada de tardia, né? Porque as crianças são um pouco maiores ou mesmo até adolescentes, né? Gente, são oferecidos pelo grupo atendimentos psicológico, médico, odontológico, psicopedagogo, entre outros que nós vamos falar no programa. Além de uma atenção voltada ao serviço social e até aulas particulares. Para falar sobre esse grupo, então, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Ana Teodoro Siqueira, que é mãe por adoção, e também a Iranice Freitas Torquato, que é pedagoga e também mãe por adoção. Bom dia, bem-vindas aqui ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Então, é um assunto tão sério, tão importante, né, falar de adoção. Ainda é um tabu? A gente pode falar que esse assunto aqui no Brasil, para a gente, ainda é um tabu? Com certeza. Bom dia, né, telespectadores. Quero te agradecer, Síria, pela oportunidade da gente estar aqui no programa, né? É muito importante para a gente, para a família GAPA, termos assim, alguma visibilidade em relação aos temas que realmente, como você está perguntando, é um tabu, sim, né? A gente ainda tem uma sociedade muito preconceituosa. Sim. E infelizmente, né? Infelizmente, preconceituosa e assim com alguns entendimentos muito equivocados. E aí talvez por isso o preconceito e talvez por isso algumas atitudes assim que ao invés de ajudar, de promover, acabam até mesmo atrapalhando um pouco o processo, né, que a gente pretende de sucesso, né? Toda mãe, né? Toda pessoa que se propõe a adotar, que toma essa decisão, ela quer ter um sucesso, né? Nesse desejo dela. Então, a partir do momento que deu esse primeiro passo, que é a decisão, né? A gente precisa de contar com a sociedade de modo geral. Para colaborar. Para colaborar, né? Geral, não é só a família que acolhe a criança, o adolescente, o pré-adolescente. A gente precisa desse acolhimento mais qualificado, com mais conhecimento da sociedade como um todo. É preciso de um preparo maior para isso, né? Sim, de um conhecimento maior. Também, né? O que falta ainda para mudar essa situação, para mudar essa realidade, na opinião de vocês que trabalham no dia a dia com essa questão? Então, a legislação ela é muito complexa e, assim, ela é muito boa, na verdade. Mas a forma de atuação ainda, tanto das instituições, né, como das pessoas de modo geral, ainda é um pouco, eu não diria desqualificada, mas com pouco conhecimento, entendimento. Igual a gente tem hoje, né, o Brasil tem um entendimento muito amplo, muito claro sobre as questões, por exemplo, das questões étnico-raciais, né, questões de gênero, mas assim, o conhecimento qualificado das questões da adoção tardia, ele ainda é muito pequeno no Brasil, assim. Então, falta mesmo uma divulgação, uma visibilidade para aquilo que é a realidade das demandas da pós-adoção tardia, que é o nosso foco. Pois é, exatamente. Vamos falar um pouco do GAPA agora. Conta pra gente como que esse grupo atua, o que é o GAPA? Olha, o GAPA é um grupo de apoio pós-adoção, né? A partir do momento que a família adotou, né? Teve o desejo da adoção, adotou, levou essa criança ou esse adolescente para casa, essa família precisa de um apoio, né? Então, o GAPA foi criado justamente a partir das demandas que foram surgindo de famílias que já haviam adotado. Então, nós criamos esse grupo no intuito de estar apoiando essa família. Esse grupo ele foi criado em agosto de 2017, é muito recente, e a gente busca muito apoio para poder estar auxiliando. E como que funciona? Vocês vão até a casa das pessoas, as pessoas que demandam os serviços de vocês? Sim, nós temos contato primeiro, né, na rede social, né, e também por outros conhecidos. O GAPA já promoveu alguns encontros, alguns eventos, né?
e muita discussão, muita conversa na rede social, né? Atualmente, na rede social mesmo, Instagram, Facebook? Sim, Isso. Sim. E atualmente a gente utiliza mais o grupo do WhatsApp. Ah, tem grupo no WhatsApp? Sim, com os pais? Que é um grupo muito efetivo, muito, assim, quase que 24 horas. As pessoas participam, interagem bastante. Participam bastante. E, assim, é um espaço onde a gente acolhe todas as dificuldades, todos os depoimentos, todas as alegrias, mas também todas as tristezas. Então, assim, é uma discussão bem franca, sabe? Bem onde aberta. A gente coloca, onde todos os participantes colocam as demandas, assim, que eles vivenciam no dia a dia, que nós também vivenciamos, de forma aberta, de forma a encontrar apoio, acolhimento e exemplos também de como, né, uma outra pessoa, uma outra família agiu naquela situação. E às vezes pode ajudar uma outra família, Ajuda é uma troca, muito, né? É uma troca de experiência que ajuda muito mesmo. E também nós temos alguns momentos que a gente visita as famílias. Vão até elas. A gente também tem encontros, né? Com as famílias também? Com as famílias. Com as famílias. Com as né? crianças, a gente faz assim um passeio. O primeiro alguns eventos. O primeiro encontro que nós fizemos, por exemplo, minha filha ela assustou. Mãe, tem outras crianças adotadas? Mãe, então assim, foi uma descoberta muito linda. E aí foi aquela troca. Ai, você foi de qual abrigo? Então, assim, para a gente foi muito enriquecedor saber que as nossas crianças não conheciam, não tinham uma noção que tinha outras crianças adotadas. Então, esses encontros são muito importantes no processo em geral, de adaptação dessa criança, de convívio. Contato mais real ali, né? Com tudo que envolve esse mundo dela também. Agora, esses serviços que nós falamos, né? De atendimento psicológico, odontológico, como que são? Como que eles são oferecidos? A gente busca através de parceria, Síria. A gente tem buscado através de parceria. No grupo, nós temos pessoas também com essa habilitação, né? A gente tem psicólogos, são voluntários? Mas também são voluntários e também são pais ou mães por adoção. Mas a gente quer também fazer esse convite a toda a sociedade, sabe? Para tornar parceiros da gente, porque nós precisamos sim de muita parceria, né? Então, se tem alguém que está nos acompanhando, é um médico, é um dentista, é um psicólogo, queira colaborar, só procurar vocês. Exatamente. Sim, exatamente. Vocês têm uma sede fixa? Sim. A nossa sede, no atual momento, está sendo ali na Rua Desembargador Tinoco, número 50, no bairro Caiçara, mas a gente está em transição. Provavelmente a gente vai mudar, a gente vai colocar nas redes sociais, tá? O futuro endereço da sede. E esses atendimentos, eles são feitos lá na sede de vocês? Como que funcionam isso? Então, na verdade, a parceria, ela é feita por indicação, né? E aí os atendimentos é onde as pessoas mesmo já atendem. Encaminha para lá. Não na sede. Esses atendimentos são tanto para os pais quanto para as crianças, para os adolescentes também? Sim. Para os dois, né? A demanda é muito grande, onde que a gente tenta buscar mais parcerias. Até uma boa pergunta, sim, porque nós, muitas vezes, né, a maioria das pessoas tem o entendimento que só a criança, que só o adolescente precisa daquele acompanhamento, daquele apoio. Né? E, na verdade, não é isso, né? Os pais, nós mães, né, pais, a gente também precisa, muitas vezes. Dado as circunstâncias que a criança, né, já teve de história pregressa, muitas vezes as demandas são muito desafiadoras, como, por exemplo, assim, situações em que existe muito conflito, né? A forma de agir do adotado, a forma que ele responde às questões do dia a dia, muitas vezes não estão muito de acordo com aqueles valores, com aquelas formas daquela família adotante, e aí existe muito conflito. Principalmente nessa fase inicial, eu imagino, né? Principalmente na fase inicial. E esses conflitos, a gente precisa desses apoiadores, desses parceiros, né? De todo esse serviço. Porque não só a criança ou adolescente, ele precisa do atendimento psicológico, né? Terapêutico, mas também os pais. E, Síria, eu vejo assim que as escolas são
uma instituição muito importante. Imagino. Né? E estão preparadas? Na verdade, não, Síria. Infelizmente não. Inclusive, o que falta? Falta conhecimento. Também. Sabe? Falta acolhimento. Falta, a gente sabe, eu trabalho em escola, eu sou pedagoga, trabalho na rede municipal de Contagem há 27 anos e já trabalho na educação há 28, 29 anos. E então, assim, sou mãe por adoção há 18 anos e eu vejo muito isso, né, da atuação na escola por tantos situações que ocorrem no dia a dia da escola, tanta situação diferenciada e difícil, que muitas vezes não se é dado aquela atenção devida. Que é necessária. E necessária, aquele cuidado que é preciso de ter. Sim, falta conhecimento e automaticamente preparo também para lidar com isso. Sim, com certeza, né? Com o grupo de professores que eu atuo, eu converso muito sobre essa... Vamos acolher essa criança, vamos entender a situação dela, né? Esse adolescente. E assim, a gente precisa de fazer isso. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que considerar a história pregressa dessa criança, desse adolescente. Muitas vezes eu não conheço, né? Às vezes até a própria família não conhece. Né? E a escola também não. Sim, aí falta informação, como você disse no início, né? Falta tudo. Agora, falando em questão da adoção tardia, qual é a realidade do nosso país hoje, aqui em Belo Horizonte, a vivência de vocês? O que vocês encontram em relação quando a gente fala adoção tardia? Você fala em questão de números? Números, dificuldades, a realidade que a gente encontra hoje nos abrigos, as pessoas que estão, né, esperando por um tipo de adoção. A realidade hoje, assim, nós temos quase mais de 9 mil crianças aptas à adoção, né? Que estão aguardando, mas essas crianças já são consideradas tardias, acima de 7 anos. Acima de 7 anos já é considerada tardia. Uhum. Então, assim, a recolocação dela em família se torna difícil porque a maioria dos adotantes já tem um perfil de crianças mais novas. Né? E às vezes a criança ela é acolhida, levada para uma instituição até pequenininha, mas tem toda a burocracia, tem todo o trabalho que tem que ser feito, um estudo com essa família, e os anos vão passando, acaba essa criança se tornando tardia. Então a realidade é essa, nós temos mais de 9 mil crianças aguardando adoção, nós temos quase 50 mil casais à espera, então o número nunca fecha. Mas por quê? Por causa dessa realidade, que acaba se tornando tardia, né, no caso. E também o perfil, né, que o habilitado muitas vezes busca a criança pequena, o bebê, né, o recém-nascido. Já tem um perfil em mente, né? E aí, assim, existem os grupos de pré-adoção que tentam trabalhar, assim, nessa mudança também desse perfil, né? E de entender esses também visitam essas famílias? A gente não trabalha com a pré-adoção, sabe, Síria? Mas só com pós. Só com pós. E então, assim, a gente sabe do trabalho que a pré-adoção tem de ir ampliando esse perfil. E é muito importante mesmo que esse perfil seja mais ampliado e mais entendido, né? E eu friso, assim, que além de entender esse perfil da criança maior, né, que é da adoção tardia, entender que existe uma história pregressa e que esta história, se eu não conheço, eu tenho que supor, né, algumas situações que podem ter acontecido com essas pessoas, né? Então, eu preciso de pensar no seguinte, ela está agindo dessa forma, às vezes com uma mentira, com um pequeno furto, com uma situação difícil, delicada, mas isso pode estar aliado a uma história pregressa. Isso aí precisa de um acompanhamento. Precisa. E eu, enquanto mãe, eu não posso ver isso como uma ofensa pessoal a mim. E acontece muito isso? Porque, sim. Porque se eu vejo, eu entro no embate. Se eu entro no embate, essa formação de vínculo que é necessário, né? É necessário um vínculo afetivo, entre o pai, a mãe adotante, né, e a criança, o adolescente adotado. É necessário que ele se fortaleça, que ele se crie e se fortaleça. Então, nessa situação, se eu não sei a história pregressa, eu preciso de supor, eu preciso de pensar, olha, essa criança, esse adolescente passou tanto tempo na família biológica,
onde o Estado destituiu o poder dessa família. Se destituiu é porque negligências aconteceram. Vários problemas. Situações aconteceram nesse período aí, né? Começar a pensar em melhorias, em trazer coisas boas para a vida dessa criança e desse adolescente, né? Sim. Agradeço muito a vinda de vocês no nosso programa. Parabéns pelo trabalho frente ao GAPA. Estão convidadas a voltar mais vezes. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos e estamos à disposição. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Continue conosco. Vamos fazer uma pequena pausa. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.